Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 03. 24 de maio, Ano Unificado de 1925, Arkansas, Estados Unificados. Sob a suave luz do sol do Arkansas, ela correu até sua querida avó e lhe presenteou com um saco de maçãs vermelhas brilhantes. Ei, vovó, onde devo colocar essas maçãs que os vizinhos nos deram? Meu Deus, Mary, mais maçãs? A esposa do Carlos deve gostar de você. Sorrindo serenamente, a velha senhora começou a se levantar lentamente da poltrona. Sua neta foi gentil o suficiente para oferecer uma mão. Percebendo sua consideração natural, a idosa agradeceu a Deus por a menina ter sido criada para ser gentil e atenciosa. Os vizinhos estavam orgulhosos da colheita, e sua neta estava radiante ao receber uma sacola. Embora a menina estivesse com a família, aquele ainda era um país estrangeiro para ela. Apesar de deixar o pai para trás para viver em um lugar novo e desconhecido, ela conquistou até as pessoas mais difíceis com aquele sorriso radiante. Ela era uma criança forte, velha o suficiente para não se aliar dos acontecimentos ao seu redor. Fazia tudo o que podia para animar toda a casa. A velha se orgulhava dela por isso, mas ao mesmo tempo achava sua situação muito triste. Assim, foi com sentimentos contraditórios que a avó se levantou ansiosamente e se esforçou para manter o clima leve, sugerindo que fizessem uma torta de maçã juntos. Sua incapacidade de fazer qualquer coisa além de se preocupar com o estado miserável do conflito só aumentou sua frustração. Se ao menos esta guerra cruel acabasse. A velha suspirou discretamente para que Mary não percebesse e caminhou lentamente em direção à cozinha. Ao avistar a filha em luto, grudada no rádio e no jornal na sala de estar, a avó de Mary enxugou as lágrimas dos olhos. Desde que receberam a notícia da morte de seu genro Anson, o soldado da Aliança Antante que veio pedir a mão de sua filha em casamento, a mãe de Mary parecia apática, como se sua mente estivesse em outro lugar. Anson era um homem teimoso, e os dois já haviam se desentendido mais de uma vez, mas por algum motivo, no fim, se deram muito bem. Agora, a fotografia do casal feliz servia apenas como um lembrete de que Anson havia partido. A velha só podia lamentar sua falta de consideração em não guardá-la. Ela sabia que, devido à distância física entre os Estados Unidos e a Aliança da Antante, bem como à imensa confusão no local da batalha, as notícias não chegariam tão rápido. Mas em algum momento ela deve ter baixado a guarda. Estava ansiosa por notícias da guerra, mas nunca imaginou que Anson seria morto. E foi por isso que ela ainda se lembrava do dia em que o obituário chegou e de como ficou chocada. Um aviso? Para nós? Chegou em um dia tranquilo e ensolarado, exatamente como este. A filha da velha finalmente começou a sorrir novamente, parecendo ter relaxado após retornar à sua cidade natal, enquanto sua neta corria pela terra estrangeira, tonta de curiosidade. A velha as observava com um sorriso. A má notícia chegou bem na hora em que ela estava convidando as meninas para o chá das 3 horas. De repente, um carro com a bandeira da Antante parou, e um funcionário da embaixada desceu. Quando sua filha foi cumprimentar o homem que estava em seu lugar para poupá-la de dores nas costas, a senhora se arrependeu de não ter dito: "Me solta. Eu também gostaria de conversar com um visitante de vez em quando." Se tivesse feito isso, ela poderia até ter pegado o envelope que ele ofereceu com uma expressão tensa, com as mãos tremendo, e escondido em algum lugar. Oh Deus! Não! Mas em vez disso, quando ela e Mary ouviram os gritos, interromperam os preparativos do chá para correrem para a porta. Elas viram a filha dela caída no chão em lágrimas e homens de preto cujos rostos diziam que não aguentavam mais ficar ali. Em retrospecto, a velha se sentiu uma tola por estar alegremente preparando o chá naquele momento. Visitantes solenemente silenciosos, vestidos de preto? Estavam basicamente vestidos de luto, não é? O motivo da visita deveria ser óbvio. Aviso de óbito. Ela nem sequer havia considerado a possibilidade quando puxou o papel das mãos trêmulas da filha, mas no momento em que leu a única linha impressa na frente, o tempo congelou. Sua filha ainda não havia se recuperado do choque. Além disso, o tempo provavelmente ainda está congelado para ela naquele exato momento. Depois disso, sua filha começou a ouvir obsessivamente os noticiários sobre a guerra, respondendo tanto aos incentivos de Mary quanto aos consolos da velha com o mesmo sorriso vazio. Arrumando os utensílios na cozinha, pensava a velha, como a guerra certamente terminaria em algum momento. Aparentemente, pelo que ela ouviu nas notícias, o Império estava recuando. Ela não tinha muita certeza do que estava acontecendo, mas todos sussurravam que a guerra parecia que acabaria em breve, então era isso que ela desejava. Tudo o que lhe restava era ter esperança. Se vai acabar, então espero que acabe logo. Talvez a razão pela qual sua filha estava sintonizada nas transmissões com uma devoção quase religiosa fosse porque ela esperava que Deus trouxesse um julgamento justo sobre o Império por ter levado seu marido embora. Claro, a vingança seria apenas vazia e triste. Na sua idade, a velha sabia que as tristezas do passado poderiam eventualmente ser superadas. Mas para sua filha e neta, o choque ainda era grande demais, então, até que a dor se tornasse branda e desaparecesse, ela a suportaria com elas. Tudo bem, Mary, vamos fazer esta torta de maçã. Ok. Imagem. Maio, Ano Unificado de 1925. As operações devem ser lançadas com um propósito e objetivo claros. Nesse ponto, o Estado-Maior elogiou a Operação Säckchen Underfurst, choque e pavor, como um plano que personificava esses ideais.
Dois grandes generais, Zetor e Rudersdorf, a haviam elaborado. As intenções da proposta eram claras e inequívocas. Ao conduzir ataques radicais mas diretos que tivessem como alvo direto o quartel-general inimigo, seria possível derrubar a cadeia de comando das forças adversárias, o que levaria ao colapso das linhas inimigas. Era isso. Uma unidade seria enviada para completar um objetivo. Possuía a lógica simples de 2 mais 2 é igual a 4. O raciocínio por trás disso era óbvio. Um exército decapitado não pode travar uma guerra. Até mesmo um aluno da academia seria capaz de compreender a intenção imediatamente. Afinal, a estratégia consistia em decepar a cabeça do inimigo, neutralizando as capacidades de comando essenciais para um exército moderno. Entretanto, a natureza do plano fez com que vários funcionários levantassem sérias dúvidas desde o início. Naturalmente, o quartel-general era considerado extremamente importante. Qualquer exército estabeleceria seu comando de campo em território amigo, muito além do alcance de seus inimigos. O bom senso ditava que o quartel-general da República na frente do Reno seria fortemente defendido. Essa conclusão precipitada foi confirmada com um reconhecimento em massa, ao custo de inúmeras vidas. A menos que conseguissem encontrar uma maneira de atravessar a densa barreira de interceptação inimiga e lidar com quaisquer forças empenhadas em se defender, havia pouca esperança de sucesso. A maioria do Estado-Maior-Geral levou isso em consideração e julgou que, se estivessem totalmente preparados para suportar perdas desapaixonadamente a fim de alcançar um avanço, perderiam uma brigada inteira de magos aéreos no processo. Assim, quando o objetivo e a execução da Operação Säckchen Unterfurst foram revelados, muitos funcionários pensaram que qualquer um que desse tais ordens devia ser louco. Houve até mesmo aqueles que se opuseram abertamente à operação, alegando que era uma brincadeira que não levaria a nada além de imprudentemente enviar soldados para a morte. É claro que nenhum dos realistas da equipe se opôs ao propósito da operação. Se fosse possível destruir a cadeia de comando inimiga penetrando em suas linhas e invadindo seu quartel-general, não importava quais sacrifícios precisassem ser feitos. Supondo uma chance razoável de sucesso, qualquer número de baixas era aceitável. Apesar do apelo de empreender empreendimentos ousados sem levar em conta o preço, os funcionários rejeitaram a proposta devido às poucas chances envolvidas. Apostar suas valiosas tropas em uma operação com tão pouca probabilidade de sucesso era um ultraje impensável em circunstâncias normais. Se as chances fossem boas, então, claro, algumas perdas poderiam ser ignoradas. Importaria quão altos seriam os retornos se a probabilidade de vitória fosse impossivelmente baixa? Seria essa a operação a qual eles estavam atribuindo o sucesso da descoberta? Se fosse esse o caso, cada oficial teria sido forçado a admitir amargamente que estava perdido. No fundo, a maioria dos oficiais do Estado-Maior acreditava que se fosse possível atacar o quartel-general inimigo diretamente, a frente do Reno não teria se tornado um impasse. Um plano tão sem mérito normalmente seria jogado no lixo e esquecido. Mas esta proposta em particular foi redigida e assinada em conjunto por ninguém menos que os generais Zetor e Rudersdorf. A princípio, a equipe ficou intrigada ao perceber que as duas autoridades em guerra de manobras em larga escala pareciam estar propondo a operação como uma medida prática. Relutantemente revisaram o documento e somente após uma leitura atenta perceberam que o plano absurdo merecia uma consideração séria. No final, por mais relutantes que os outros membros da equipe estivessem em admitir, eles, a contragosto, reconheceram que a operação poderia ser possível. Tudo dependia do comprometimento do veterano do 103º Batalhão de Magos Aéreos, liderado pela Major Tânia von Degureschaf, cujo pseudônimo estava em processo de mudança do elegante prata branca para o mais imponente e temível prata enferrujada. Eles também precisariam de dispositivos de aceleração suplementares que permitissem ao usuário subir a altitudes onde a interceptação era impossível e lhes dessem velocidade para ultrapassar qualquer perseguidor. No papel, pelo menos, as especificações do dispositivo de aceleração suplementar, combinadas com as conquistas acumuladas da unidade, tornaram a proposta atraente o suficiente para justificar a discussão. Mas mesmo com todas essas cartas reunidas, os planejadores ainda hesitavam. Zetor e Rudersdorf estavam sugerindo, entre todas as opções, combinar Säckchen Unterfurst, choque e pavor com seu próximo grande plano, a Operação Arrombamento. A alegação de que não havia esperança de realizar a Operação Arrombamento sem o sucesso da Operação Säckchen Unterfurst gerou um debate particularmente acalorado. Não era uma disputa pequena. Afinal, tendo apostado na Operação Arrombamento, o Estado-Maior já havia cruzado a perigosa ponte da retirada das tropas da frente do Reno, uma medida que normalmente seria impensável. Eles já haviam passado do Rubicão há muito tempo. Não era fácil para eles manter a compostura enquanto ouviam alegações de que sua aposta inicial estava agora à mercê dessa operação arriscada. Uma fonte de objeções irrompeu internamente, e os debates que se desenrolaram dentro e fora das salas de conferência dividiram o Estado-Maior ao meio. Chamar o plano de controverso não lhe fez justiça. Com os policiais agarrando-se uns aos outros pelas lapelas em ferozes desacordos e xingando seus colegas como tolos teimosos, a situação era tão selvagem que mais parecia uma luta livre do que qualquer outra coisa. Era evidente o quão caótica a disputa interna havia se tornado depois que vários policiais foram oficialmente denunciados como tendo caído. Mas no final, o Estado-Maior decidiu que o objetivo fundamental de atacar diretamente o quartel-general inimigo era bastante promissor. Afinal, mesmo que não conseguissem destruí-lo completamente, a tentativa por si só ainda causaria muita confusão. Poderia ser uma carga quixotesca unilateral, mas o exército republicano precisaria levar seriamente em conta a ameaça de uma unidade de magos aéreos capaz de conduzir um ataque depois disso, e isso era enorme. Eles poderiam esperar esse resultado mesmo que o ataque falhasse. Em outras palavras, se o exército imperial realizasse apenas um único ataque de decapitação, os republicanos teriam que estar
constantemente em guarda contra outro. Teriam que posicionar mais de suas poucas e preciosas forças na retaguarda para proteger o quartel-general crucial da frente do Reno. Era uma interpretação razoável da situação. Mesmo no sentido de tentar é melhor do que não tentar, fazer um esforço real também não parecia uma má ideia. No mínimo, eles prenderiam tropas inimigas adicionais na retaguarda. Alguns oficiais até acrescentaram outro pensamento no fundo de suas mentes. O Major von Degurechaff poderia realmente conseguir resultados ainda melhores. Dito isso, ninguém podia negar que era uma operação arriscada. Na pior das hipóteses, eles estariam enviando suas tropas de elite em uma missão inútil e poderiam perder todos os seus membros. É claro que mesmo que a força de ataque fosse eliminada, a ameaça permaneceria. Mas era um preço alto a pagar por uma ameaça. Além disso, a unidade que eles planejavam enviar era o projeto insubstituível que o Estado-Maior-Geral mantinha sempre à mão. Uma unidade de resposta rápida com vasta experiência em combate. O 203º Batalhão de Magos Aéreos havia sido formado inicialmente como um experimento, mas atualmente servia como o cavalo de batalha proverbial do Estado-Maior, superando consistentemente as expectativas em todos os campos de batalha. Suas contribuições menos chamativas, mas ainda assim vitais, no campo de testes de novas táticas e avaliação de novas armas também não podiam ser ignoradas. Não era o tipo de unidade que pudesse ser duplicada da noite para o dia, e no entanto, era precisamente graças às suas capacidades de elite que todos esperavam que tivessem sucesso. Depois de lidar com essa contradição, o Estado-Maior finalmente decidiu enviar uma companhia. Isso levou em consideração tanto a quantidade de tropas que eles se sentiam confortáveis em mobilizar quanto o número de tropas necessário para o sucesso. Uma vez que o tamanho da força foi definido, a complexa máquina de guerra do Império tornou-se totalmente operacional. 12 membros do 203º Batalhão de Magos Aéreos foram prontamente selecionados e transportados para uma base de lançamento na retaguarda como força de ataque, que utilizaria o dispositivo de aceleração suplementar, nome de código V1, para realizar o ataque atrás das linhas inimigas. Os participantes receberam instruções técnicas dos engenheiros, bem como informações sobre o território inimigo. Todos os preparativos para a missão de combate foram concluídos sem demora. No entanto, o teste solicitado pelo Major von Degurechaff foi negado devido a preocupações com o sigilo. Foi uma decisão inevitável, visto que o objetivo da operação era um ataque surpresa. Do ponto de vista da contra-espionagem, o Estado-Maior não poderia permitir. É claro que tentar sem prática era arriscado. O gabinete do Estado-Maior recebeu muitas dúvidas e apreensões sobre essa decisão. Como as chances de sucesso dependiam inteiramente da capacidade ou não de sua unidade de usar o elemento surpresa, a natureza clandestina da missão foi enfatizada a ponto de suprimir qualquer dissidência. No final das contas, até a Major von Degurechaff teve que reconhecer a necessidade de contra-inteligência, embora o tenha feito com relutância. A equipe realizou exercícios de pilotagem no hangar, mas não houve lançamentos com nenhum equipamento. Em troca, a manutenção dos dispositivos de aceleração suplementares foi realizada com cuidado redobrado, a pedido do Major von Degurechaff. O itinerário da operação foi detalhado com rigor, culminando em um plano para, pelo menos, desferir um golpe na cadeia de comando inimiga e interromper temporariamente suas comunicações. Imediatamente após o ataque ao quartel-general inimigo, a força de ataque seguiria para o norte, onde um submarino ou navio aliado os resgataria. O debate sobre o Estado-Maior terminou com todos os participantes mais ou menos de acordo. A unidade V1 foi notificada e o dia X chegou em 25 de maio. Você ainda pode ver os resultados chocantes hoje. Da Divisão de Compilação de História da Guerra do Exército da Comunidade Britânica, História da Frente do Reno, volume 3. Imagem. 25 de maio, ano unificado de 1925, base de lançamento secreta V1 do Exército Imperial. A Major Tânia von Degurechaff permanece resolutamente na pista do campo de aviação, observando o sol nascer no horizonte com um olhar tão doentio que poderia fazer até peixes mortos se dispersarem, enquanto ela profere um Guten Morgen atordoado em sua cabeça. As ordens que recebeu a instruíram a liderar uma companhia selecionada em um ataque direto ao quartel-general inimigo para decepar a cabeça do exército deles. Em outras palavras, decapitar suas forças com um ataque cirúrgico. Como se a ordem ultrajante em si não fosse deprimente o suficiente, o método que ela precisa usar é ainda pior. Penetrar a defesa inimiga por meios convencionais é impossível. Aparentemente, a cúpula entende disso. Então, por uma razão ou outra, eles decidiram que a única opção é adotar uma abordagem radical, e o que criaram foi um míssil guiado. O problema é que o sistema de orientação é feito a bordo e manualmente. Para ser mais claro, eles estão dizendo para ela se tornar um foguete humano e atacar. Se Tânia não tivesse uma reputação com que se preocupar, ela estaria agora mesmo segurando a cabeça e gritando. Como isso aconteceu? Logicamente, Tânia entende que a operação que está prestes a realizar não é apenas uma aposta imprudente. Não há dúvida de que existe uma chance razoável de sucesso. Uma vez que o plano foi detalhado, a praticidade estratégica ficou clara. A lei do progresso exige avanços revolucionários fomentados pelo ceticismo vigilante do senso comum, que pode gerar viés e desafios constantes ao paradigma. Diante disso, Tânia entende que, de uma perspectiva militar, seu mau humor pode ser considerado irracional. Mas, de outro ponto de vista racional, travar uma guerra, em primeiro lugar, é um tremendo desperdício.
É claro que não há como negar que o esgotamento praticamente sem sentido de todos os recursos deve ser reduzido ao mínimo. Em um conflito, cortar custos sempre que possível é necessário, lógico. Todos os dados indicam que medidas de preservação devem ser tomadas. Os números também sugerem que é necessário garantir uma fonte alternativa de suprimento para compensar as perdas inevitáveis. A menos que o Império confisque os bens da República nos termos de paz ou algo assim, a nação de Tânia entrará em colapso sob o peso de seus crescentes gastos de guerra. É evidente que a cúpula pretende arrancar reparações da República. Em um debate, é razoável usar dados estatísticos para respaldar o senso comum ou enganá-lo. Tânia não pode negar isso por questões morais ou emocionais. Claro, as estatísticas mentem, mas são o melhor tipo de mentira. Estatisticamente, ninguém espera que alguém com uma conta poupança e seguro de vida seja um homem-bomba. Na verdade, um banqueiro gostaria de manter um relacionamento duradouro com tal cliente. É exatamente por isso que um terrorista prático e astuto poderia potencialmente escapar da vigilância abrindo uma conta poupança e adquirindo um seguro de vida. Em outras palavras, qualquer coisa pode ser boa dependendo de como você a usa. Diante de tudo isso, Tânia tem plena consciência de como é tolice declarar, de mau humor, isso é impossível, ou isso não pode ser feito. Ela está mais do que disposta a passar por uma boa dose de introspecção sobre suas conclusões pessoais antes de discordar dos outros. No entanto, ela se pega repetindo a mesma pergunta insolúvel para si mesma enquanto olha com os olhos de um peixe morto para o objeto gigantesco à sua frente. Como isso aconteceu? Que cientista louco teria a capacidade de convencer o exército a aprovar uma ideia tão insana? Uma companhia será lançada por meio de mísseis guiados por humanos, codinome V1. Seria preciso estar possuído para racionalizar um plano como esse a ponto de Zetor e Rudersdor aprovarem. Deve ter sido ele. A maioria dos engenheiros do exército imperial está constantemente em seus próprios mundos, mas Sugel é algo completamente diferente. Vai para o inferno, Sugel, seu merda. Tânia sente vontade de gritar ao se lembrar do homem. Eu deveria tê-lo matado durante aqueles testes de ativação com uma fórmula perdida ou um acidente de orbe computacional. Mesmo que ele seja um fantoche lamentável e psicologicamente contaminado do ser X, ou melhor, por causa disso, alguém deveria tê-lo matado antes, quando ele ainda mantinha alguma dignidade humana. A razão pela qual eu, ou melhor, porque Tânia, me deixo levar pelas emoções e não descanso até atirar em Sugel várias vezes em sua mente é simples. Ela é a comandante de um batalhão à beira da desintegração devido às inúmeras baixas sofridas durante o serviço de retaguarda, mas, assim que a unidade finalmente retornou a uma base aliada na retaguarda, recebeu uma nova operação, juntamente com equipamentos recém-desenvolvidos. Ela estava muito animada para ver que tipo de hospitalidade seria oferecida a eles em seu retorno, mas, em vez disso, os eventos tomaram exatamente a direção oposta à que ela esperava e, pior de tudo, agora eles estão sendo enviados para um campo de batalha perigoso dentro de uma arma suspeita. A Major Tânia von de Gurechaf se conhece bem o suficiente para perceber que não é do tipo que gosta de decolar em um foguete gigante. Francamente, ela está farta de missões perigosas. E isso é natural, depois de ser forçada a realizar uma operação absurda atrás da outra para ajudar a compensar os riscos simplesmente porque os planos são, teoricamente, possíveis. Como afirmam os princípios de Irish, qualquer acidente que possa acontecer, acontecerá. Não há como prever quando uma dessas missões perigosas terminará em um desastre horrível, e não quero continuar até descobrir. Não, eu não me importaria de ser elogiado por minhas realizações excepcionais e de passar da minha insígnia de assalto asas de prata para uma insígnia de assalto asas de prata com folhas de carvalho. Na verdade, fui recomendado para a cruz de platina com espadas de ouro, embora informalmente então, pelo menos. Não posso negar que os riscos são devidamente reconhecidos. É aí que reside o agonizante conflito interno de Tânia. Uma pessoa do mundo moderno não pode abandonar seus deveres sem motivo, sendo tão respeitada e recebendo medalhas por suas contribuições. Fazer isso seria uma traição ao contrato e à confiança, exatamente as coisas que me fazem ser quem eu sou. Trair a própria dignidade é essencialmente uma forma de suicídio. Em uma situação em que uma evacuação de emergência está fora de questão, a única escolha prática de Tânia é seguir ordens lealmente. Eu tenho que fazer isso. Se eu tiver que fazer isso, então eu tenho que ter sucesso. Parada na pista, olhando fixamente na direção da República, Tânia repete essas palavras como se fosse seu dever. Ela está tão envolvida em seu próprio mundo que não percebe que alguém se aproximou dela até que a pessoa começa a falar. Sem perceber o olhar intenso que vinha de perto, ela se repete, reunindo sua força de vontade e espírito de luta. Eu tenho que fazer isso. Eu simplesmente tenho que fazer isso. Não posso atrapalhar esta missão. Vou viver e martelar a justiça da economia de mercado naquele pedaço de lixo do ser X. Então, vou rir enquanto destruo todos os ídolos que puder encontrar. Não importa o que aconteça, não posso morrer antes disso. Major von de Gurechaf, desculpe interrompê-lo, mas você tem um momento? Seus reflexos condicionados afastam todos os outros pensamentos da cabeça de Tânia quando ela percebe a voz. Ah, com licença. Claro, Coronel von Lergen. O que foi? Percebendo de repente que não o cumprimentou direito, Tânia dá um passo para trás e estende a mão até a aba do boné, num cumprimento perfeito. Enquanto pensa em maneiras de amenizar a situação, as engrenagens do seu cérebro entram em ação, tentando se lembrar se deixou escapar algo que não deveria. Ela só murmurou duas coisas na pista. Provavelmente é pedir demais para qualquer bisbilhoteiro achar que Tânia está se sentindo muito motivada, mas não deve haver muito problema em falar consigo mesma sobre a necessidade de cumprir sua missão. Mas isso só significa que seus murmúrios não serão mal interpretados por si só. No instante seguinte, ela percebe que, dependendo do contexto, o que ela disse pode ter consequências graves. Não, você melhor dizendo para você.
No momento, o tenente-coronel von Lergen parece um tanto bizarramente sem palavras. Este parece ser o pior cenário possível. Por mais que o homem se apegue ao otimismo, ele não é nenhum tolo. Um movimento em falso aqui e um relatório poderia ser enviado ao gabinete do Estado-Maior, alegando que sua capacidade de executar a operação é duvidosa, revelando sua falta de motivação, mesmo que não chegue a dizer que ela está desobedecendo ordens. Lergen é, sem dúvida, alguém que poderia apresentar tal relatório. O que acontecerá se o coronel von Lergen relatar que está cético quanto à minha vontade de lutar? Toda a discrição e liberdade de que Tânia desfruta atualmente são concedidas com a autorização do general von Zetor. Se vier à tona que alguém se sente indiferente, quanto mais crítico, a um plano no qual ele e o general von Rudersdorf se empenharam tanto, quem sabe o que pode acontecer? É raro ver você tão relutante. Escolhendo as palavras com uma leve careta no rosto, ele fixa o olhar em Tânia e continua resmungando. É de você que estamos falando, então deve haver algum motivo para sua hesitação. Um vampiro que acabou de ser esfaqueado no coração com uma estaca provavelmente se sentiria assim. Ah, entendi. Não, eu só estava pensando em uma coisa. Quer saber alguma coisa? Tânia se prepara para controlar os danos, na esperança de minimizar as consequências. Este é um obstáculo que precisa ser superado, custe o que custar. Além disso, para disfarçar sua falta de espírito de luta, ela prontamente decide declarar o quão lamentável é não poder liderar uma ofensiva ainda maior. Tendo chegado a ambas as conclusões num piscar de olhos, Tânia von Degurechaff franze a testa sem hesitar, expressando arrependimento. Não é estranho? Todo esse equipamento e trabalho de preparação, tanto esforço para manter o sigilo. O exército está investindo uma quantidade impressionante de trabalho em todas as áreas desta operação. É por isso que me pergunto. Apelando para Lergen por uma resposta com um olhar, ela pergunta: estamos realmente realizando este ataque surpresa elaboradamente planejado com o único propósito de causar confusão no quartel-general inimigo? Trilhos foram colocados na pista para lançar os dispositivos de aceleração suplementares. E sobre esses trilhos estão as próprias estruturas conectadas a uma quantidade impressionante de propulsores, enquanto os trabalhadores enchem os tanques de combustível com uma quantidade inacreditável de propelente líquido altamente volátil. Considerando o impacto que toda essa atividade tem no sigilo, Tânia não pode ser a única que sentiu uma firme intenção de prosseguir com a operação quando os trilhos foram colocados e os foguetes começaram a abastecer. É justamente por isso que ela aponta o dedo e afirma que parece um esforço desproporcional, mesmo para atingir o quartel-general inimigo. Não acredito que seja um erro supor que atacar o quartel-general inimigo exigirá muita preparação antecipada. A resposta ríspida do coronel von Lergen é o que ela esperava. Tânia não se opõe à necessidade de preparativos extensos. Você tem razão, coronel. Mas quase parece que deveria servir pelo menos como a salva inicial de uma batalha maior. Tânia sugere que eles poderiam perseguir objetivos mais amplos, ao mesmo tempo em que deixa implícitas sérias dúvidas quanto à relação custo-eficácia do plano atual. É claro que ela entende as razões técnicas pelas quais é difícil cancelar um lançamento depois que os foguetes estão abastecidos com seu combustível altamente volátil. Mesmo assim, ela defende seu ponto com seriedade. Então você quer dizer que o plano atual não vai dar muito resultado? Mas que estamos perdendo a chance de fazer algo maior. Não estou dizendo que atacar o quartel-general inimigo não terá efeito, mas... Tânia escapa casualmente da armadilha que o coronel von Lergen preparou para ela. O ceticismo quanto a isso pode ser visto como uma tentativa de se esquivar de suas funções, questionando sua eficácia. Sim, ele deve estar testando-a para ver se ela está usando uma desculpa plausível para encobrir o fato de que lhe falta vontade de lutar. Em resposta, Tânia corajosamente se faz de patriota descarada, ressaltando que seria um desperdício de oportunidade. Ela sugere que a missão seja acompanhada de alguma outra empreitada. Este ataque é fundamentalmente diferente de caçar um isqueiro de um tiro só carregando um certo almirante em uma inocente missão de inspeção. Enquanto o alvo estiver imóvel, devemos escolher o momento mais vantajoso. Da minha perspectiva, senhor, é como fazer toda essa preparação cuidadosa só para soltar alguns fogos de artifício. O custo-benefício é bastante. Mas, dito isso, Tânia tem uma sensação estranha e para de falar. Sim, isso é muito estranho. Principal? Afastando momentaneamente o olhar questionador do coronel von Lergen de seus pensamentos. Ela reflete sobre a palavra que passou pela sua mente e confirma o sentimento estranho. A relação custo-benefício é suspeitamente ruim. Será que eles realmente investiriam tanto para atingir esse único objetivo? Seria esse o tipo de operação que o general von Zetor proporia com suas ideias serenas sobre guerra de atrito? Além disso, a participação do general von Rudersdorf também é estranha. Esta é uma operação pouco ortodoxa que depende de astúcia. Então por que o figurão especialista em guerra de manobra do Estado-Maior está envolvido? Ah, mas causar caos no quartel-general inimigo, levando a uma batalha maior? Não, eles ficariam fora de combate. Naquele instante, múltiplas perguntas na mente de Tânia se conectam e a levam à resposta. Destruir o quartel-general inimigo os lançaria no caos. Nesse ponto, até mesmo um exército moderno se reduz a pouco mais que uma multidão. Esse é o verdadeiro objetivo do Estado-Maior. Se o general von Rudersdorf aproveitar a confusão para agir, ele conseguirá romper com a atual guerra de trincheiras e voltar à guerra de manobras. Um exército moderno, mesmo aninhado em trincheiras, só existe graças ao seu cérebro, o quartel-general. Se observarmos o quão enfraquecido o Exército Vermelho ficou após o expurgo idiota do Stalin, veremos que não há espaço para debate sobre o que acontece com um exército que perdeu sua estrutura de comando. E mais uma coisa. Não sei como é para um líder como aquele idiota do Stalin, que parecia pensar que soldados cresciam em árvores, mas em uma nação normal, sob circunstâncias normais. Provavelmente o único país que poderia continuar lutando depois de perder seu exército regular na frente é o Império Americano. Então, tudo isso é para cercá-los e aniquilá-los.
Em outras palavras, estamos tentando atrair o exército republicano. Ouse permitir que o inimigo tome uma posição estratégica e, em seguida, force uma batalha. É a mesma arte da guerra que Bonaparte executou como um vigarista em Austerlitz. As terras baixas certamente são um local-chave. São basicamente as colinas de Pratzen. É impossível ignorar algo tão tentador balançando diante dos seus olhos. Toda a reorganização das linhas defensivas foi feita com a intenção de provocar o inimigo? Se for esse o caso, então esta será uma batalha móvel, mas não apenas um mero avanço. É uma porta giratória. Fiquei me perguntando por que eles abandonaram apenas a posição crítica das terras baixas e não continuaram reorganizando o restante da linha. Agora tudo faz sentido. Então, nós somos a chave para a porta giratória? Essas palavras desencadeiam algo. Major, onde você ouviu isso? Seu rosto muda de cor enquanto ele ataca Tânia. A ferocidade em seus olhos a faz sorrir de satisfação enquanto pensa, entendi. Eu mesmo pensei nisso, mas pela sua reação, presumo que minha hipótese não esteja muito longe da realidade? Você realmente não ouviu isso do General von Zetor? Não, mas tive uma sensação estranha esse tempo todo, quase como se um pequeno osso estivesse preso na minha garganta. Tânia percebeu que algo estava errado no momento em que ouviu que a reorganização em larga escala da frente estava relacionada à situação com as linhas de suprimentos imperiais. Mas então sua unidade recebeu ordens para servir como retaguarda. Não é culpa dela não ter tido tempo para pensar mais sobre isso naquela época. Quando o retiro ocorreu conforme o planejado, ela se sentiu incrivelmente aliviada, então demorou um pouco para perceber o que realmente estava acontecendo. Após alguns dias de reflexão sobre a retirada, o exército republicano avançou rapidamente. Tânia ouviu, através do reconhecimento, que os republicanos marchavam animados, prontos para destruir o império. Mas tão lentamente que ela tinha certeza de que haveria tempo de sobra para reorganizar as linhas. Reunindo tudo o que sabia sobre a situação, ela teve certeza de que estava perdendo alguma coisa, embora não conseguisse explicar por que aquilo parecia tão estranho. Antes, ela se perguntava se era realmente necessário recuar tanto só para se reorganizar. Mas agora tudo está claro. Era tudo uma preparação para abrir a porta giratória. Nesse caso, entendo por que a missão foi mantida tão secreta e por que milhões de preparativos foram feitos só para esta surtida. É como se fossemos os fogos de artifício na cerimônia de anúncio da porta giratória. Tudo bem, Major von de Gurechaff. O senhor deve entender o quanto o Estado-Maior conta com esta operação. Sim, senhor, coronel. Estou plenamente ciente. Estamos servindo como vanguarda da grande operação móvel do Estado-Maior, que preparará o terreno para um cerco massivo. É claro que se falharmos, o exército fingirá que nada está errado e reorganizará as linhas defensivas de acordo. Mas vendo quanto as linhas imperiais foram recuadas, fica claro que os superiores estavam extremamente cientes dos altos riscos quando decidiram fazer essa ação. Posso dizer que temos que ter sucesso, custe o que custar. Não há maior honra para o meu batalhão do que carregar as esperanças de todas as forças armadas sobre os ombros. Por favor, deixem tudo nas mãos da seleta companhia do 203º Batalhão de Magos Aéreos. Realizaremos o fervoroso desejo do Estado-Maior com nossa destreza marcial. Tânia faz sua declaração em posição de sentido, com a cabeça erguida, postura impecável fruto de seu treinamento. Juro que os aniquilaremos. Quanto ao Estado-Maior, peço humildemente que aguardem nossas boas notícias. O senhor não mudou nada, Major von de Gurechaff. Tudo bem, desejo-lhe sucesso. Que Deus o proteja. Embora a expressão do coronel von Lergen indique que ele está perplexo com um voto um tanto filosófico, ele consegue sorrir sem jeito e estender a mão. Que Deus proteja a pátria. Mas enquanto nós, soldados, estivermos por aqui, talvez possamos lidar com isso nós mesmos. Tânia segura a mão do homem e sorri sem medo. Os humanos podem cuidar da obra de Deus. Embora Lergen tenha dito isso no impulso, foi maravilhoso para ela. Ela está praticamente se apaixonando pela expressão. Tomaremos o lugar de Deus. Que Deus proteja a pátria. Mas enquanto nós, soldados, estivermos por aqui, talvez possamos lidar com isso nós mesmos. Que ótima maneira de dizer isso. O único problema é que preciso me livrar daquele maldito ser X de alguma forma. Mas mesmo assim o primeiro passo sábio e adequado, o ateísmo, será dado. Eu salvarei a pátria no lugar de Deus. O entusiasmo que brota dentro dela com a ostentação é incrível. São palavras mágicas que a enchem de otimismo e força de vontade para ser tão realizada que a própria existência de Deus se torna desnecessária. Em teoria, invadir o quartel-general inimigo é uma escolha lógica. Não, eu até me arriscaria a dizer que é completamente racional. Afinal, comprometer forças significativas para defender uma base importante na retaguarda enquanto aloca tropas para as linhas de frente é uma carga de trabalho excepcional. Isso nem é preciso dizer, mas o fato de que as forças republicanas terão que implementar contramedidas para o futuro, mesmo que não causemos nenhum dano à sua sede, significa que já podemos esperar que o ataque tenha um efeito considerável. Qualquer soldado que ouça que seu quartel-general está sendo atacado antecipa o problema iminente e esconde a cabeça entre as mãos. Não é raro, em guerras de qualquer lugar ou época, que bombardeiros pesados assediem o bunker onde os comandantes inimigos estão escondidos. Neste mundo, os magos representam um ramo único das forças armadas. Eles podem servir como infantaria ou tropas aerotransportadas com mobilidade comparável à de helicópteros. Dependendo de como são posicionados, podem ser bastante úteis para penetrar profundamente em território inimigo. Quando escrevemos uma nova página da história exibindo a quintessência do poder de luta mágica, se for possível incluir uma parte sobre salvar a pátria no lugar de Deus, essa seria a melhor publicidade. Tânia pensa consigo mesma, estou apenas pegando esses limões e fazendo uma limonada, enquanto tenta transformar uma crise em uma oportunidade, prevendo uma grande oportunidade promocional.
É verdade que eu ficaria ainda mais feliz em participar se essa operação não envolvesse ficar amarrado a um monte de explosivos. É importante deixar isso claro. Fui selecionado para fazer parte do time de ataque que entrará em campo preso a 1v1. Mesmo assim, aquele foi um dia em que o Major von Degorechaf se sentiu exuberante depois de encontrar com sucesso um propósito claro para trabalhar. Todos os presentes naquele dia contariam uma história maravilhosa. Um conto sobre como o diabo do Reno, prata enferrujada, correu em direção ao quartel-general inimigo com o melhor dos espíritos. Seu discurso rápido e conciso antes da incursão seria alvo de fofocas em sussurros por muito tempo. Senhores, que os deuses protejam a pátria, mas somente se nós, soldados, estivermos de férias remuneradas em Valhalla. Então, diante de seus subordinados que riam alto, testemunhas disseram que ela se gabou. Salvaremos a pátria no lugar de Deus. Deem a César o que é de César. Homens, é hora de uma guerra travada por humanos. Vamos vencer. Mas a história tende a transmitir apenas um lado da história. Imediatamente após gritar essas palavras, ela virou as costas para todos e subiu agilmente a escada para embarcar em sua V1. Em seu rosto havia uma expressão de decepção que gritava: por que eu? Altitude atual, 8.800 pés. Velocidade, 991 nós. A companhia formada por elites da elite, selecionados do 203º, formalmente conhecido como 203º Batalhão de Magos de Interceptação Aérea, rompe a barreira do som em sua missão de ataque em 3 Svarm. Para o bem ou para o mal, a operação está ocorrendo sem problemas mecânicos. Está a caminho, mas na verdade estamos apenas sendo transportados, resmunga Tânia mentalmente. Embora haja algumas coisas que eles possam ajustar, os V1S que Tânia e sua equipe estão pilotando são essencialmente foguetes, não aeronaves. Na verdade, existe uma maneira de mudar de direção, mas mesmo isso é limitado a alguns milímetros, o que significa que só é útil para pequenos ajustes de curso. Isso torna a pilotagem de um V1 extremamente simples. Depois de acionar o interruptor para ligar o motor, tudo o que resta é fazer pequenas correções com o manche. Não há quase nada que os magos a bordo possam fazer após o lançamento. Na verdade, a única coisa que precisamos fazer é manter nossas películas protetoras e cascos defensivos. O manche serve para ajustar o ângulo de aproximação, e é basicamente isso. Se precisarmos realizar uma evasão de emergência por algum motivo, a única opção disponível é uma função especial que proporciona mais aceleração. No fim das contas, estamos apenas sendo transportados para o espaço aéreo acima do nosso destino com tanques de combustível. De certa forma, somos como os primeiros astronautas. Um casal de pessoas que está apenas acompanhando a viagem. Bem, diferentemente dos primeiros astronautas, não podemos esperar uma recepção entusiasmada de colegas carregando buquês após um pouso bem-sucedido. Afinal, não retornaremos à Terra, onde uma equipe de apoio aguarda ansiosamente nosso retorno no ponto de pouso planejado, mas sim em um ninho de queridos escargotes transbordando de hostilidade. Se sorrirmos e cumprimentarmos alegremente os assustados françoisianos com uma Guten Tag, certamente receberemos balas de chumbo em troca. É por isso que a unidade de Tânia, vinda do Império, baterá educadamente na porta primeiro. O plano é se destacar dos V1S, cheios de aditivos de hidrazina e boro, e então usá-los como aldravas para dar o primeiro golpe. Projéteis de foguete viajando mais rápido que o som colidem com seus respectivos alvos. É óbvio que eles carregam consigo uma grande quantidade de energia. Nossos cientistas garantiram que estas são as melhores aldravas de toda a história da humanidade. Elas vão te acordar, não importa quão profundo seja o seu bunker subterrâneo. Tenho certeza de que nossa visita será muito surpreendente, já que batemos com tanta força, mas esta é uma operação cavalheiresca de 2 partes, onde nosso destacamento de magos executará nosso ataque depois. Em outras palavras, quem idealizou esse plano é terrivelmente perverso. Esse é o melhor elogio que alguém pode fazer a um oficial do Estado-Maior. Mas como uma das pessoas presas a um foguete cheio de destruição, tenho vontade de chorar. Nem precisamos pegar fogo como um isqueiro de um tiro só, uma explosão externa seria suficiente para nos destruir. Bem, está aí a tragédia da guerra. Provavelmente deveríamos chorar. O destino que aguarda tanto aqueles de nós forçados a atacar quanto aqueles que estamos caçando é derramar sangue de nossas bocas em uma luta até a morte. A esta altura, todos no campo de batalha são vítimas, outra tragédia de guerra que faz chorar. Apesar de ser uma soldada forçada a lutar, Tânia von Degorechaf declara que a paz é sagrada. É muito melhor para os soldados ficarem à toa num mundo em paz. Se os soldados estão suando e sangrando de verdade, significa que a nação se esqueceu de usar fraldas ou de manter um cão de guarda. Embora a situação esteja saindo do controle, a Major Tânia von Degorechaf tristemente engole suspiros e reclamações enquanto se lembra de que precisa seguir em frente com seu dever. Atualmente sou uma soldado, o que significa que preciso cumprir minhas obrigações militares. E nos tempos modernos, uma unidade bem disciplinada não pode se atrasar. Para se consolar, Tânia reflete. Pelo menos se a história menciona isso, deveria também mencionar o ateísmo no campo de batalha. Esta é uma ótima oportunidade para eu gravar minhas crenças nos livros de história. Se houver uma chance de deixar para trás palavras que menosprezem Deus, então Tânia não tem escolha a não ser realizar algumas acrobacias promocionais escandalosas hoje. Afinal, não existe propaganda ruim. Bem, acho que a diferença aqui é que em vez de fóruns de discussão se incendiando em uma guerra de chamas, será matéria orgânica literalmente queimando. Mesmo que as variedades de chamas sejam diferentes, elas produzem o mesmo efeito, então talvez eu não precise me preocupar muito com isso. Hora de trabalhar. Tânia olha as horas e revê seus planos. Não há mais tempo a perder reclamando.
De acordo com o cronograma, está quase na hora de se preparar para o ataque, então Tânia muda de marcha e confirma rapidamente os passos que precisa tomar. A velocidade média está normal. As configurações do pós-combustor para a fase terminal do voo também estão corretas. O tanque de combustível vazio que ela temia que pudesse explodir se separa como deveria. De olho em sua carta de navegação, Tânia obtém uma leitura bastante precisa de sua posição atual, o que é bastante crítico, usando seus instrumentos. Ela temia erros de cálculo ou ser desviada do curso pelo vento, mas sua posição aproximada está quase exatamente como planejada. Tudo está dentro das tolerâncias aceitáveis. 01 para todas as unidades. Estamos entrando na reta final. Apresentem-se. Recebendo respostas de sua empresa por meio de ondas direcionais, Tânia reprime uma série de emoções e concorda por um momento. Há muito que ela quer dizer, mas pelo menos os mecânicos responsáveis pela manutenção da V1 fizeram seu trabalho direito. Ela terá que agradecê-los por não terem apresentado defeito e quebrado repentinamente em pleno voo. Temendo o pior, ela conseguiu paraquedas automáticos, resistentes a rasgos e fogo, projetados para condições extremas, que ela usava na época da Elinium Arms, e equipou toda a equipe. A sorte deve estar nos sorrindo, já que não precisamos usá-los durante o voo. Não, o destino é algo que nós, humanos, agarramos com as mãos. Definitivamente não nos foi concedido pela graça de outra pessoa. Sorte não é a maneira correta de dizer isso. Trata-se de um resultado favorável que os humanos criaram por meio de cuidadosa manutenção e confirmação minuciosa. 01 para todas as unidades. Está na hora. Meçam a distância e calculem o ângulo de aproximação imediatamente. Um mundo em que o sucesso floresce pelas mãos e esforços humanos. Esse é o mundo ideal. Não importa o quão improdutivo seja, elogiar os humanos por serem tão maravilhosos não requer pretensão. 05 a 01. Alvo localizado. 09 a 01. Idem. Alvo localizado. Esplêndido. Todas as unidades, confirmem que os preparativos para o ataque estão completos. É raro que uma guerra, ou qualquer outra coisa, na verdade, saia conforme o planejado, mas está longe de ser impossível. Se precauções forem cuidadosamente tomadas com antecedência, o ambiente for tolerante e a ineficiência e a imprudência forem abominadas, então isso pode acontecer. Não é espetacular? Viva a eficiência! É disso que estou falando. 01 para todas as unidades. Transição para a fase 7. Repito, transição para a fase 7. Ao receber a confirmação de seus homens de que os preparativos estão completos, Tânia passa para a próxima etapa. Fase 7, a ordem de ataque. No momento em que ela dá o sinal, os membros da companhia se separam de seus V1S e ejetam. Devido à natureza da propulsão do V1, que se origina do motor na parte traseira e não de uma hélice na frente, os MAGs são ejetados para frente antes de começarem a queda livre. Simultaneamente, quase como um bônus divertido, os tanques de combustível vazios e os elementos de proteção dos passageiros começam a ser purgados do foguete. Eles funcionarão como camuflagem. Tânia e os outros magos se misturam a essas partes descartadas em sua descida. Realizar a primeira queda de Halo uma registrada na história é um negócio bastante arriscado. Para maior furtividade, estamos desafiando as limitações do Halo. Normalmente os paraquedas seriam abertos a cerca de 300 metros, mas somos magos. Cairemos na mesma velocidade que o foguete se parte e desaceleraremos pouco antes de 1.250 metros. Ao nos escondermos dessa forma, reduzimos drasticamente nossas chances de sermos descobertos. Ainda assim, isso significa apenas que a probabilidade de descoberta é muito baixa. O plano não leva em consideração a nossa segurança. É uma escolha baseada puramente em necessidade tática. Não ficarei satisfeito até voltar e forçar a pessoa que pensou nisso a tentar também. Homens, que Deus os proteja. Ela queria desejar sorte às suas tropas, mas acabou dizendo algo que não gostou nem um pouco. Que droga! Se estou rezando pela proteção daquela divindade enfurecedora, devo estar realmente perturbado da cabeça. Tânia é forçada a lamentar isso como mais um aspecto da tragédia e da brutalidade da guerra. Esses conflitos não trazem nada de bom para a saúde mental. E eu desejo tanto que o criador do Elinium tipo 95, um cientista louco em particular, vá direto para o inferno. Foi um erro perdoá-lo simplesmente porque ele não estava em seu juízo perfeito. Tânia está tão ansiosa para vê-lo partir que não se importaria de fazer isso ela mesma. Com todos esses pensamentos em mente, ela acrescenta outro comentário. Certo, senhores, vamos tirar Deus do sério. Na verdade, minha ambição é me tornar minha própria salvação, pensa Tânia enquanto segue o procedimento à risca e abre seu paraquedas na altitude prescrita. Por um breve instante, os GS de desaceleração são absolutamente insuportáveis. Depois disso, sinto apenas gratidão por ter um corpo tão pequeno, até que encontro o choque da aterrissagem, que mal consigo distribuir usando a técnica PLF. Concluo o pouso graças à robustez única de um mago e à minha película protetora. O dia em que usarei a técnica de pouso de emergência que aprendi durante nosso curso de manobras aéreas com orbe computacional finalmente chegou. Que se dane. Tânia suspira, desabafando ao socar mentalmente o cara que inventou essa técnica de queda enquanto se solta do paraquedas. Ainda assim, parece que todos na unidade pousaram sem problemas. Fico feliz que tenhamos aprendido corretamente a queda de paraquedas de 5 pontos. Eu me perguntava o que havia de errado com instrutores que empurrariam de bom grado uma criança como eu, mesmo que fosse só na aparência, para fora de um avião. Mas agora tenho que agradecê-los do fundo do meu coração. Devo mandar um bilhete quando voltar. Pensando nisso, Tânia estremece. A missão. Preciso passar por isso primeiro. Ela reinicia a mente. Imaginando que seria difícil se encontrarem ao pousar, ela instruiu todos a operarem em rota com quem estivesse por perto. Então, quem pousou por aqui?
Quando Tânia examina a área, vê o segundo tenente Cerebriacol correndo em sua direção. Aparentemente, meu ajudante pousou em segurança. Claro, era isso que Tânia esperava de seu amigo Durão. Eles estão juntos desde o tempo em que estiveram no Reno. 09 a 01. Pouso concluído. Sem perdas. 01. Entendido. Relatório sobre os resultados dos impactos do dispositivo de aceleração suplementar. Isso é um bom sinal. Tânia sorri. Felizmente, a unidade parece ter mantido a ordem. O primeiro-tenente Weiss, que pousou a alguma distância, prontamente informa que fez contato com o restante da companhia. Embora toda a unidade tenha sido lançada separadamente, a reorganização está ocorrendo da melhor maneira possível, algo que só um grupo altamente treinado consegue realizar. As Aldravas acertaram quase todos os alvos. O único alvo que aparentemente erramos foi o depósito de munição. Mas as coisas só podem correr bem até certo ponto. Para Tânia, um erro é um erro, mas a ogiva que deveria causar o caos na segurança do quartel-general inimigo após detonar o depósito de munição não cumpriu seu papel. É por isso que Tânia não repreende todas as pessoas que ouve suspirando pelo rádio. Ela apenas suspira, pensando consigo mesma: eu disse a eles para fazerem pelo menos um teste. Infelizmente não há mais nada que ela possa fazer. Ou melhor, ela provavelmente deveria estar feliz por terem sido transportados por um conjunto de explosivos quase inexplorado e alcançado a maioria dos objetivos planejados até então sem perder ninguém. É por isso que ela hesita por um breve momento, tentando pensar na melhor maneira de proceder. A chegada segura de seus 11 subordinados foi confirmada por um canal seguro. Certamente são boas notícias, mas como não conseguimos explodir o enorme depósito suspeito de ser um depósito de munição, o inimigo provavelmente não está muito confuso. Ainda assim, os defensores provavelmente não perceberam que estamos nos preparando para atacar. Concluindo, ainda podemos nos recuperar disso. Destruir aquele depósito de munição ainda é bem possível. Então não temos escolha. Vou trabalhar para destruir o depósito de munição. Vocês destruam qualquer defensor. Não temos muito tempo. Fiquem de olho no cronograma. 09, entendido. Posso levar 2 pelotões? 01, claro. 07, 12, venha comigo. 04 a 09. Formem-se em Suar. 02 a 01. Estamos em Suar também. Satisfeita com a rápida montagem dos pelotões, mas irritada com os resultados ruins do impacto do V1, Tânia se sente um pouco frustrada. A unidade dela está em ótima forma. Eles se infiltraram em território inimigo sem baixas e sem problemas organizacionais. Deve ser verdade que a eficiência melhora o humor das pessoas. Ver um grupo capaz de executar ordens com competência é uma alegria. O problema é a alta probabilidade de não termos causado o caos que este ataque previa. Minha empresa pode estar em boa forma, mas não deveríamos enfrentar um posto de comando inimigo com suas defesas de segurança intactas. Preparem-se para o ataque. Vou atrás do depósito de munição, mas farei todo o resto conforme o plano. Como devemos dividir os objetivos? 09, você pega B e C. Eu pego A. Resignada com o alto potencial de sofrer perdas terríveis, Tânia decide realizar os ataques, como se tivesse outra escolha. De acordo com os dados recebidos previamente, havia 3 possíveis localizações para as principais instalações do quartel-general do Exército Republicano. Eles contavam com o caos para identificar seu alvo com precisão. Um V1 supostamente teria explodido o depósito de munição do grupo de exércitos republicanos do Reno. Talvez eu tenha pedido demais. Como as pessoas que nos equiparam são engenheiros de corpo e alma, eles nos deram objetos voadores que usam aditivos de boro restantes para acender pós-combustores. Na verdade, aceleram em direção ao solo em vez de deslizar. Haveria algum problema na linha de produção se todos os produtos industriais funcionassem exatamente de acordo com o manual? Qualquer um que acredite que as máquinas funcionam completamente de acordo com o projeto ou não tem ideia de como é na prática ou é um designer em um laboratório que faz vista grossa. Certamente, de acordo com suas especificações, o V1 atinge uma velocidade de 1000 nós durante sua fase terminal. E na realidade, Tânia pode garantir que eles estavam indo pelo menos nessa velocidade. Não era mentira quando os engenheiros lhe garantiram que um impacto direto com tanta energia cinética destruiria até mesmo uma casa-mata. Mas os engenheiros e projetistas se esqueceram de um ponto crucial. Sim, é fisicamente possível para um V1 destruir qualquer coisa que não seja um abrigo subterrâneo fortificado a níveis paranoicos em caso de guerra nuclear. E considerando que essas coisas ainda não existem neste mundo, isso significa que os V1S podem destruir praticamente qualquer posição fortificada. Mas Tânia pensa em outra condição importante. Esses resultados só são possíveis se o V1 acertar em cheio. Em outras palavras, se não acertar, estará apenas desperdiçando energia. Desperdiçar tanto desse potencial destrutivo extremo é tão inútil que chega a ser angustiante. Esse problema deve ser devido ao descaso da equipe de engenharia com a relação custo-benefício. Algo que se espalhasse como uma bomba de fragmentação teria funcionado melhor. Se eu conseguir voltar para a base, vou repreender aqueles idiotas do arsenal técnico do Exército Imperial. Nenhum sinal de mana inimigo. Também não detectei nenhum aqui. Ok, vamos fazer isso. Mas por enquanto, é hora de focar na operação. Nosso primeiro movimento significa tudo. O sucesso depende de atacarmos antes que o inimigo possa responder. Pela falta de sinais inimigos, parece que eles estão se concentrando inteiramente em lidar com as consequências dos foguetes. Bem, isso faz sentido. Tânia quase sente pena do inimigo nesse ponto. Ninguém vai pensar em um ataque direto. Uma pessoa sã não esperaria que humanos pegassem carona em projéteis ou foguetes de longo alcance. Em outras palavras, de certa forma, o primeiro movimento deles será relativamente fácil. Claro, provavelmente a guardas ao redor do quartel-general. Mas
Se os números forem iguais, bem, seus subordinados são loucos por guerra e ganharam o título de veteranos, mesmo de um ponto de vista objetivo. Eles serão capazes de eliminá-los. 01 para todas as unidades. Fiquem de olho no relógio. 10 minutos é o máximo que podemos esperar antes que os reforços republicanos cheguem. Pelos sons que conseguimos captar e pelo que mais podemos concluir da situação, os republicanos parecem não entender o que está acontecendo. Pelo menos, em vez de correrem, estão priorizando o controle de danos. Bem, eles estão tentando descobrir como lidar com o primeiro ataque de foguetes de longo alcance. Estão tão ocupados com os impactos que não perceberam que os agressores se infiltraram. Caso contrário, não há explicação para a falta de sinais de mana. 03 a 01. Consegui interceptar um sinal. Não está codificado. Tânia tem certeza disso quando ouve o relato do seu homem, que faz observações e se sintoniza com as ondas. O exército republicano realmente não tem ideia de que estamos aqui. É um bom sinal. Avancem com seus sinais de mana suprimidos. Após o ataque ao quartel-general, recuem a toda velocidade. Acionaremos 2 sinalizadores de encontro 10 minutos depois de partirmos. Entendido. Contendo um suspiro, ela agarra sua arma e voa em direção ao quartel-general inimigo com os outros. Se ao menos seu amigo, o tenente Cerebriacol, tivesse cometido um erro ao pousar, Tânia poderia ter dito em voz alta que não podia abandonar alguém que estava sob seu comando desde a Batalha do Reno e fingir que a procurava enquanto enviava o resto da unidade. Não, eu deveria usar meu legítimo cartão de sabotagem, como trabalhador, para mais tarde. Agora, o correto é ficar feliz que meu parceiro tenha melhorado tão tangivelmente desde a Batalha do Reno, ou algo assim. Eu apreciaria qualquer aumento em capital humano. Tudo bem, vamos entrar. A segundo-tenente que a segue parece tão confiável ao acenar que Tânia se aprofunda na convicção de que os humanos são seres grandiosos, capazes de crescimento e desenvolvimento. Enquanto isso, ela suprime seu sinal de mana ao máximo possível e ataca. Seus subordinados a seguem. E o que Tânia encontra quando chega são soldados inimigos pegos completamente de surpresa, olhando boquiabertos para eles. Talvez o problema seja que é uma base de retaguarda. Os policiais aqui claramente não têm ideia de como lidar com esse tipo de confusão. Não que eu possa culpá-los. Tânia sorri enquanto os varre com a submetralhadora que ela encontrou, pensando em como ela é fácil de usar enquanto ela limpa os soldados republicanos e continua seu avanço. Sinto-me um pouco incomodado pelo fato de muitos deles não estarem portando armas, mas, no fim das contas, presumir que as pessoas na base são combatentes e atirar nelas não será uma questão legal internacional. Então, só me resta eliminar o inimigo com calma. A palavra inimigo é tão conveniente que dispensa discussão, pensa Tânia enquanto olha para seus subordinados, e seu rosto inadvertidamente se abre em um sorriso. Atirar prontamente em resposta às 4 palavras é o inimigo. Fogo é o ápice da disciplina militar. O condicionamento operante é realmente ótimo para melhorar a eficácia em combate. Tenente, como estão as coisas por aí? Livre. Sem problemas. Ao receber exatamente a resposta que queria do tenente Cerebriacol, que estava de olho nas costas deles, Tânia sorri de prazer. Maravilha! Para uma unidade avançando, não encontrar nenhum sinal daqueles inimigos temíveis que perseguem por trás é uma boa notícia inesperada. Estou surpreso, mas parece que a previsão do Estado-Maior de que o quartel-general do Exército Republicano estaria fortemente defendido estava completamente equivocada. Um fracasso dos racionalistas. Eles não conseguiam acreditar que o inimigo fosse tão estúpido. Bem, eu também deveria ter cuidado. Os racionalistas que trabalham no Estado-Maior consideram o quartel-general como a pedra angular da estrutura de comando e algo que deve ser protegido com a própria vida, custe o que custar. De acordo com o bom senso do Exército Imperial, o quartel-general do Grupo de Exércitos Republicano do Reno deve ser defendido como uma fortaleza. Daí a razão pela qual os generais Rudersdorf e Ettore embarcaram neste plano de ataque furtivo que envolve se desdobrar para lançar magos aéreos em V1S. Tânia entrou aqui nervosa sobre o que poderia estar esperando por eles, mas agora que ela dá uma olhada, parece uma base traseira terrivelmente frouxa. Em outras palavras, os republicanos presumiram que este lugar não se tornaria um campo de batalha. Pelo visto, também não há muitos suboficiais experientes por aqui, então podemos ser um pouco mais ousados. Uma instituição financeira civil tem segurança melhor do que essa. Gerenciar crachás de entrada e etiquetas de identificação é bastante eficaz, e os guardas estão mais preparados. O que posso dizer? Acho que de vez em quando não faz mal ser imprudente. Esse é o tipo de coisa que me faz querer me curvar para frente e reclamar. A determinação de comer ou ser comido presente nos guardas civis de instituições financeiras é um resultado natural da necessidade. De certa forma, tudo funciona de acordo com o princípio do mercado. Nesse sentido, é mais ou menos isso que acontece com o exército de conscritos. Não se pode esperar que os guardas levem seus deveres a sério quando se apegam à ilusão de que os inimigos não aparecerão na retaguarda. Major, olha, é uma armadilha? Não vejo como. Estamos no lugar errado? 4 parece muito pouco para guardar um depósito de munição. Quando você se depara com o inesperado, é inerentemente impossível prever o que vai acontecer. Minha intenção era explodir o depósito de munição inimigo para causar o caos, mas há apenas 4 caras em frente ao depósito que parece ser o alvo. Além disso, eles parecem policiais militares, fumando e conversando sem se importar com nada. Que policial militar fumaria em frente a um depósito de munição? É difícil imaginar aqueles defensores da regulamentação quebrando regras no paraíso disciplinador da retaguarda. Em outras palavras, evidências circunstanciais indicam que nenhum desses prédios se parece nem remotamente com um depósito de munição. Para o pelotão de Tânia, isso significa que eles estavam se aproximando do alvo errado. Só dor, sem ganho. Lembre-se, eles podem estar usando camuflagem ótica. Alguma irregularidade na taxa de refração? Não. Nenhum sinal suspeito também.
Provavelmente são esses caras, Major. A inteligência fez um ótimo trabalho desta vez. Bem, não temos escolha, Tenente. Vamos explodir essa coisa e voltar para facilitar a vida do Weiss. Entendido, Major. O Tenente Cerebriacol concorda. Tânia sussurra que eles vão acabar com ele em um único ataque enquanto ela carrega vários cartuchos de fórmula em sua submetralhadora. Para maior segurança, verifico 2 vezes antes de atacar, mas o número de guardas inimigos é tão baixo que equivale às nossas forças. E são apenas infantaria comum. A única coisa notável é que são pouquíssimos. Entendo. Então não é o depósito de munição. É só um depósito. Nesse sentido, é fácil entender por que ninguém está vindo atrás de nós. Pelo jeito que esses 4 estão equipados, eles são policiais. Em outras palavras, eles estão de guarda lá apenas por formalidade. Este é realmente o quartel-general do grupo republicano do Exército do Reno? É difícil de acreditar, dada a fragilidade da segurança. Ah, Major, bem. Se tem algo a dizer, Tenente Cerebriacol, diga. Não sou tão tacanho a ponto de me recusar a ouvir os conselhos válidos de um subordinado. Sim, Major. Talvez, os soldados inimigos estejam concentrados apenas nas instalações mais críticas. A Tenente Cerebriacol oferece sua sugestão com docilidade. Mas é um ponto com o qual Tânia concorda. Se os republicanos não estão nem um pouco preocupados se este lugar for abordado, então certamente não conseguem entender por que alguém o atacaria. Se eu mesmo considerar quantas tropas posicionar em uma posição sem importância em comparação com uma crítica, o resultado é evidente. Isso é bem possível, mas que chatice. Tânia suspira enquanto o peso de seu futuro próximo a pressiona. Se não há soldados inimigos por aqui, não porque sejam incompetentes, mas porque esta área simplesmente não é muito importante. Isso significa que a unidade de Weiss pode enfrentar muito mais resistência do que o esperado. Nesse caso, talvez não consigamos atingir nossos objetivos, suportar contra-ataques intermináveis e perder nosso encontro com o submarino. Nada disso é bom. Certo, Tenente. Mais um motivo para se apressar. É o pior futuro possível. Não, é um desfecho horrível que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar. Não estou interessado em ser abatido no mar ou vagar por aí para sempre. Vamos eliminá-los. Vamos lá. Acabamos com esses caras rapidinho e depois voltamos para ajudar os outros. Então a Major Tânia von de Gurechaff toma uma decisão. Já que estamos aqui, temos que fazer o que viemos fazer. O que está feito, como dizem. Eu pretendia deixar o ato perigoso de invadir para meus subordinados e servir de apoio, mas considerando a possibilidade de alguém nos alcançar por trás, talvez atacar a Toca do Tigre não seja tão ruim. Dito isso, não posso ignorar o objetivo bem na minha frente. Este é o ponto designado. A única opção de Tânia é agir rapidamente. Não riam da minha mentalidade burocrática. Mesmo que eu exploda esta instalação inútil, isso não contará como nenhuma conquista. Por isso, eu gostaria de lançar um tesouro de maldições sobre a inteligência por aparentemente se apropriar e repassar informações falsas. No momento, porém, essas reclamações não me servirão de nada. Então não faz sentido falar sobre isso agora. Já que tenho ordens para destruir este lugar, seria insubordinação se eu não o fizesse. Tânia adoraria gritar. Como a merda. No entanto, como uma engrenagem disciplinada de uma nação moderna, a noção do direito de recusar não existe para ela. No fim das contas, enquanto Tânia tiver ordens, não importa o que aconteça. Ela precisa explodir aquele prédio de concreto indefinido em pedaços. E se ela tiver que eliminar esses 4 guardas miseráveis para fazer isso, ela não sente nenhum pingo de culpa. No final, ela pode ser quem atira, mas o que a faz abrir fogo é a vontade do Estado. É o poder do país que impunha a máquina de guerra. Armas não atiram em pessoas. Pessoas atiram, e é o exército, sob as ordens do Estado, que lhes dá essas ordens. Então, puxar o gatilho lança balas de chumbo do cano, como sempre acontece. O que leva ao resultado totalmente natural de 4 pedaços caídos de proteína que costumavam estar vivos. Claro. Assentindo em resposta, Tânia segue o resto do pelotão para apoiá-los enquanto eles atravessam o portão que os policiais estavam guardando, dando início ao ataque. Seus subordinados avançam com habilidade soberba. Eles avançam vigilantes, apesar da inutilidade do alvo, o que é reconfortante. Tânia cobre a investida deles com a sua. Ela está preparada para um tiroteio, e deve ser fácil manobrar com sua submetralhadora em ambientes fechados. Ela já está pegada à arma que roubou daquele oficial da Aliança Antante, o que ela não esperava. Ela se adapta melhor ao seu tamanho corporal do que seu rifle, embora ela não esteja tão disposta a admitir essa vantagem. De qualquer forma, Tânia e sua equipe deveriam ter se sentido triunfantes ao invadir o local, mas em vez disso são tomados pela decepção. Ainda confusos e sem mais nada para fazer, eles voltam sua atenção para dentro do prédio em busca de um alvo. Como esperado, de certa forma, o prédio está vazio, quase sem sinais de uso. Ou realmente apenas vazio. Parece que está sendo mantido limpo, mas não há quase nada nele. Quando Tânia suspira e diz que eles deveriam pelo menos dar uma olhada nos registros, ela entra na área que parece ter sido usada como escritório. Todos os memorandos colados na parede e o calendário são relíquias de quase um ano atrás. Além disso, os armários e cofres que deveriam estar trancados com segurança foram deixados abertos. Tânia e suas tropas vasculham o local, mas tudo o que encontram indica que o local foi abandonado. Aparentemente a área foi fechada há muito tempo por ser muito distante da base principal. Suponho que isso seja uma falha total da parte da inteligência. Não é como se eu quisesse o bilhete premiado. Então não estou triste por não haver
inimigos aqui. Só pensei que se pudéssemos explodir o depósito de munição, poderíamos causar um caos, então estou um pouco decepcionado. Mais sorte da próxima vez então, hein? Ah, que pena. É um desperdício, mas nossas ordens são explodir este lugar. Vamos explodir. Entendido. Então, por precaução, ficarei de guarda. Certo, Tenente Cerebriacol. Avise o Tenente Vaz que este foi um fracasso, então não vai adiantar nada. Vamos acabar logo com isso e seguir para o próximo objetivo. Entendido. Tudo bem, vou garantir nossa retirada. Espere aí, um sinal de mana? Naquele momento, a guarda de Tânia poderia ser descrita como desfocada, uma ocorrência rara. A situação era completamente diferente da dura batalha de resistência feroz que ela esperava. Ao contrário dos temores de Tânia de que o inimigo estivesse usando cada segundo disponível para se preparar, lidar com os guardas era uma tarefa tão lenta que abalou seus instintos. Foi por isso que, apesar de sua perspicácia, ela não percebeu que estava bem debaixo do seu nariz. Naquele momento, Tânia é pega de surpresa. Mas, inversamente, é só isso que acontece. De repente, a parede se abre, alguém salta para fora e assim que seu cérebro processa essa informação, ela faz sua ligação ali mesmo. Não era alguém. Este é território inimigo, então ela não precisa de nenhuma outra informação para julgar a situação. No momento em que identifica a pessoa como inimiga, ela internaliza a informação de que um agressor apareceu. Então, no instante em que o inimigo lança um olhar hostil em sua direção, ela responde com uma precisão quase mecânica. Ela injeta fórmulas de interferência em suas balas e atira imediatamente. Sua submetralhadora dispara os resultados em uma batalha para subjugar a sala. Felizmente, o mago inimigo que surgiu, prevendo uma vantagem com o elemento surpresa, está apenas construindo uma película protetora fraca. É por isso que Tânia consegue passar por ele com apenas munição de 9 mm e fórmulas de penetração, acertando vários tiros na carne do humano indefeso e facilmente deixando seu alvo indefeso. Atacar. Limpar a sala. Os outros 3 prontamente pegam suas armas e apontam para o mago inimigo, que cambaleou para frente e caiu devido ao choque dos tiros. Eu também sou mago, então sei como eles funcionam. Magos são mais fortes do que parecem, e é otimista demais pensar que você pode derrotar um com apenas um punhado de balas. Um mago vivo é como uma granada de mão sem o pino de segurança. Até que ele pare de respirar, você não pode relaxar. Se ele tiver a menor chance, corre o risco de se explodir como último recurso. Às vezes, os magos morrem tarde demais, mas nunca cedo demais. E como Tânia incutiu essa lição em seus subordinados, eles rapidamente privam o mago inimigo da chance de contra-atacar. Após terminar a batalha de encontro repentino, Tânia e suas tropas imediatamente viraram seus canos para a porta escondida de onde o mago apareceu e começaram a inspecioná-la. Por um momento, a preocupação de que mais soldados possam aparecer a irrita. Mas o espaço está tão silencioso que tudo o que conseguem ouvir são seus próprios movimentos leves e o farfalhar de seus equipamentos, muito menos passos. Nenhum sinal de mudança. Eu não esperava que fosse tão fundo. Tendo chutado para longe o cadáver do mago inimigo, seu subordinado que inspecionava a porta entrega o relatório com um estalo de língua. A porta estava escondida de uma forma incrivelmente inteligente. Parece levar para o subsolo. E parece que vai bem fundo. Quão profundo é? Dê uma olhada, senhora. Deixe-me ver. Até Tânia fica boquiaberta ao olhar para o túnel que parece não ter fim. A luz da boca do cano não chega nem ao fundo. A escada é excepcionalmente funda. Mesmo que este edifício sofresse um ataque direto de bombardeio, este porão provavelmente sairia ileso. Poderia até suportar projéteis de canhão ferroviário de 280 mm. E pela forma como a entrada está escondida, parece que eles realmente tomaram muito cuidado ao construí-la. Se aquele mago não tivesse aparecido, nunca teríamos percebido que havia algo ali. Considerando o quão elaborada a estrutura é, não consigo deixar de sentir a preparação maníaca típica dos agentes da inteligência. Talvez a inteligência estivesse certa, e minha sensação de que não havia nada ali estivesse errada. Tânia revisa sua avaliação mental da equipe. Claro, ainda não tenho ideia de como eles conseguiram confundir aquilo com um depósito de munição, então ainda considero isso um erro geral deles. Não quero dizer que a inteligência seja completamente incompetente, mas eles cometem erros suficientes para que você não possa contar com as informações deles quando precisar. Dito isto, o inimigo errou, mas nós não. Isso nos dá uma grande vantagem. É evidente que se você der o primeiro passo ou não, o resultado será significativamente afetado. Em qualquer competição, na luta pela sobrevivência também, não apenas na guerra, quem erra deve ser prejudicado. Certamente, essa é uma lei da natureza. Talvez estejamos no caminho certo, tenente. Mas realmente não parece. A tenente Cerebriacol engole o que provavelmente eram as palavras um depósito de munição, mas ela está certa. Claro, Tânia não tem a mínima intenção de declarar que este lugar é um depósito de munição, então ela concorda. Sim, mas é alguma coisa. Se não, por que teriam se dado ao trabalho de esconder tão bem? Ei, como está o microfone direcional? Você consegue ouvir alguma coisa? Sons de várias fontes. Provavelmente vozes. Bingo! Tânia quer gritar de alegria com a forma como o inimigo nos conta mais um erro, mas olha para seu ajudante com um sorriso satisfeito que diz: você sabe o que isso significa? Não importa quem esteja lá embaixo, se estiverem escondidos assim, devem estar tramando planos secretos. Este é um alvo tentador. Ela não precisa dizer mais nada para que o tenente Cerebriacol e os outros entendam. Você consegue entender a conversa? É bem difícil.
Eles estão bem longe, e pelo som dos ecos parece um labirinto. Todos estão ouvindo com entusiasmo, mas infelizmente os sons que estamos nos esforçando tanto para captar através dos ecos contêm muito ruído para serem uma pista. Não conseguimos entender as palavras, mas podemos ouvi-las. E usando sons em vez de um sinal de sonar, podemos dizer que eles estão bem abaixo. Tânia rapidamente avalia os riscos e decide que é perigoso demais se apressar. Quem não arrisca não petisca, mas não há motivo para se esforçar neste momento para obter esse ganho específico. Mesmo que esperar uma armadilha seja pensar demais, na remota hipótese de os inimigos se desesperarem e se autodestruírem, não haverá para onde correr. Tânia tem certeza de que seria um erro pensar que os caras escondidos neste porão agirão de acordo com o bom senso. Preciso estar preparado para o pior cenário possível. Um grupo de magos resignados à morte, liberando fórmulas gigantescas e eliminando meus companheiros de equipe e a mim também. Mergulhar em um ninho subterrâneo de magos inimigos para lutar em um espaço fechado é um pesadelo total. Mas Tânia tem um pressentimento estranho, não pode ser. Mas quando ela verifica 3 vezes com certeza, quase não detecta sinal de mana. Claro, é possível que eles estejam muito abaixo para serem detectados, mas... Tenente, não estou recebendo nenhum sinal de mana. E você? Não, senhora. Ela até fez o Tenente Cerebracol verificar, mas o resultado é o mesmo. Isso significa que eles não estão preparados para uma resposta rápida? Ou será que o local está lotado apenas de pessoal não mágico? De qualquer forma, parece razoável concluir que não há magos com cascos defensivos e películas protetoras. O que significa que podemos ir com muita calma. Há até um movimento que geralmente é ineficaz em magos, mas que seria ótimo nessa situação. É algo que ela aprendeu em Norden. Embora seja possível neutralizar gás venenoso com a película protetora, magos ainda são seres vivos. Seus talentos ainda não os permitem se proteger contra veneno antes de perceberem sua presença. Então, eu gostaria de fazer prisioneiros, mas não temos tempo. Não temos escolha. Eliminem-nos. Vamos atacar? Ah, é verdade, você não estava em Norden. Tem uma técnica que podemos usar. É bem útil saber, então eu vou te ensinar, diz Tânia em voz baixa, dando um conselho ao seu promissor subordinado com um sorriso, como uma boa chefe. Escute, tenente. O monóxido de carbono é bastante eficaz em espaços fechados como este. Ou se você prioriza a velocidade, faça hidrogênio e jogue um fósforo nele. Mas será que uma simples explosão basta para... Ah, o oxigênio? Exatamente. O oxigênio reage mais rapidamente do que você imagina. Você realmente precisa ter cuidado para não se asfixiar em um ambiente fechado e subterrâneo como este. Estar no subsolo significa que todo o oxigênio do espaço queima em uma única explosão. As pessoas têm uma tendência surpreendente de se esquecer da asfixia, mas ela é traiçoeira. Na verdade, em um espaço fechado, a explosão por si só já é uma ameaça suficiente. Mesmo que você tenha várias rotas de fuga, a explosão e o desequilíbrio do ar vão te pegar antes que você possa usá-las. Se criarmos hidrogênio primeiro e depois lançarmos uma fórmula de vaporização explosiva do tipo combustão, isso roubará todo o oxigênio deles, perfeito. Eu não esperava muito deste depósito, mas devemos conseguir alguns resultados razoavelmente decentes. Vamos queimar o oxigênio. Fórmulas prontas. Quando eu contar, reprimimos a manifestação das fórmulas o máximo possível enquanto as construímos. Não queremos que o inimigo nos perceba. Iniciando as fórmulas como potenciais na medida do possível e lançando-as no último segundo, elas se tornam ataques furtivos particularmente eficazes e apresentam pouquíssimas desvantagens. Claro, não posso negar que é um saco conjurar assim, e por esse motivo. Não é uma técnica muito usada em combate real. Iniciar fórmulas da maneira usual é muito preferível, considerando o tempo e o esforço necessários para reprimi-las. Mas a técnica é furtiva e, portanto, ideal para ataques furtivos. É uma pena que não seja muito usada em batalhas de encontro ou em guerras de alta manobra devido ao esforço envolvido. Até mesmo magos acham extremamente difícil se proteger contra fórmulas que se manifestam pouco antes de fazerem efeito. De qualquer forma, magos em um local como este na retaguarda provavelmente só têm habilidades de enfrentamento de nível clássico. Não consigo imaginar que sejam proficientes em combater os métodos de ataque furtivos encontrados em trincheiras e guerras não convencionais. 3, 2, 1, agora. Ela lança e projeta sua fórmula no tempo de seu grito. Emitindo um forte sinal de mana, ela prepara sua próxima fórmula enquanto o calor se espalha até os confins do porão. Veteranos treinados para guerras de alta manobra, disparos e lançamentos rápidos são as especialidades do 203º Batalhão de Magos Aéreos. Eles visam maximizar o efeito lançando habilmente uma série rápida de fórmulas de combustão do tipo napalm. Os inimigos que recebem o golpe têm apenas 2 opções: serem destruídos ou queimados. Não há grandes diferenças e os resultados são praticamente idênticos. E uma vez feito o trabalho, a coisa certa a fazer é cair fora. Dizem que só pássaros tolos sujam o ninho quando vão embora, mas vamos queimá-lo. Tânia libera uma última fórmula de napalm, por precaução, enquanto conduz seus subordinados para fora dali. Porque, como já foi dito mais de uma vez, ela não tem tempo. O limite de tempo ecoa em sua mente como um alarme. O cronograma está tão louco porque o Estado-Maior superestimou a resposta do inimigo. Temos apenas 10 minutos com precisão de segundos. Isso torna o cronograma para atacar o quartel-general extremamente apertado. E o limite de 10 minutos foi estabelecido com base em uma estimativa de quanto tempo teríamos.
Se demorarmos mais, tropas inimigas mobilizadas localmente aparecerão para lidar com a situação. Nesse ponto, nossas perspectivas de garantir uma retirada se tornam sombrias. Não importa o quão frouxa seja a segurança na sede, não quero me apegar à fantasia otimista de que as tropas de combate próximas são do mesmo jeito e acabam cercadas. É por isso que não temos tempo a perder. Disparamos tudo o que temos como presente de despedida e depois saímos do prédio. Certamente o exército republicano já percebeu que estamos atacando. Eles cobrem um ao outro com Rotem como precaução contra perseguições enquanto se movem dentro das instalações, mas Tânia acha irritante perder tempo até mesmo para isso. Major, o tenente Weiss disse que a localização C também não era o local. Entendido. Merda. Não podemos esperar que os esforços de contra-ataque sejam terrivelmente interrompidos. Diga a ele para cuidar de B a todo custo, e nós daremos um jeito de lidar com A. Entendido. E então, embora seja um pouco tarde, o inimigo começa o contra-ataque. Se ao menos tivessem se comportado por mais alguns minutos. Felizmente, ao contrário das linhas de frente, com as trincheiras e a terra de ninguém, essas instalações de retaguarda não têm escassez de materiais inflamáveis. Tânia observa como os soldados inimigos estão usando prédios como cobertura, não terra, e decide. Vamos acreditar em nossos projéteis defensivos e películas protetoras e incendiar este lugar. Atenção! Quero 3 rodadas de fórmulas de vaporização explosivas. Seu alvo está a 360 graus ao nosso redor. Seremos torrados vivos. O comentário da tenente Cerebriacol e a expressão de choque absoluto em seu rosto estão parcialmente corretos. Lançar uma fórmula de vaporização explosiva cercado por prédios como este é quase como atear fogo em si mesmo. Mas os soldados inimigos serão torrados primeiro. Faça isso! Tânia grita de volta com um sorriso desafiador. Devem ter sido essas palavras que finalmente os fizeram lembrar da situação. O tenente Cerebriacol começa a construir uma fórmula logo depois de mim, sem pensar muito. É uma verdade simples que magos são menos inflamáveis que a infantaria. Viva a resistência ao fogo! As fórmulas, espalhadas indiscriminadamente em todas as direções sob as ordens de Tânia, queimam toda a área. O fogo está se espalhando um pouco rápido, mas os soldados republicanos em pânico estão felizmente ocupados demais para prestar atenção em nós? Então eu diria que isso foi um bom trabalho. Como seria estúpido assar em seu próprio fogo, Tânia aproveita a falta de resistência para continuar avançando. Saindo voando das chamas que já começaram a atingir os prédios ao redor, ela corre com suas tropas a reboque. À primeira vista, provavelmente parece que estamos fugindo do fogo. Para os soldados republicanos, este é o lar. Provavelmente não há muita gente com coragem de atirar em alguém que escapa de um incêndio à primeira vista. Claro, na verdade estamos meio que fugindo. Então nossa atuação se aproxima da realidade, pensa Tânia, estremecendo. De qualquer forma, pelo que ela pode perceber pela desordem, o exército republicano não esperava esse ataque nem um pouco. Na verdade, esperávamos inimigos prontos para um combate organizado, mas quando chegamos, foi uma verdadeira loteria, com um ou outro cara corajoso oferecendo uma resistência valente a seu próprio critério. Francamente, eles estão apenas entrando na luta de forma aleatória e extremamente desorganizada. Se estivéssemos nas linhas do Reno, a artilharia estaria lançando granadas onde quer que o inimigo achasse que estávamos à espreita. Mas acho que não é assim que eles agem nesta base de retaguarda? Talvez seja uma diferença cultural. 01 para todas as unidades. Objetivo A destruído. Tempo esgotado. Apresentem-se e informem o status. O ataque ao objetivo B foi bem sucedido. Era ali que eu estava. Então aparentemente B era o quartel-general. C devia ser algum tipo de depósito. De qualquer forma, se conseguirmos destruir o quartel-general deles, podemos esperar alguma confusão. Felizmente, mesmo que as tropas vizinhas estejam acuadas, elas não conseguirão dizer para onde fomos. Entendido. Vamos nos retirar. Partimos a toda velocidade. Rumo ao norte. Os faróis estão prontos depois das 10. Acho que não precisamos nos preocupar em jogar pelo seguro. Podemos simplesmente partir e pedir para o submarino nos resgatar. De qualquer forma, preciso relatar nossas conquistas ao Estado-Maior quando sairmos daqui. Nossa, claramente estou fazendo um trabalho muito além do meu nível salarial. É melhor que eles tenham um bônus bem suculento pronto para mim na próxima rodada. E tenho que recomendar meus subordinados para as condecorações também. Imagem. 25 de maio, ano unificado de 1925, a Commonwealth, Whitehall. O nascimento de uma superpotência sem oposição no continente não poderia ser permitido de forma alguma. Ter que enfrentar tal continente era o pesadelo geopolítico da comunidade britânica. Essa foi a base da política externa da comunidade britânica. Foi por isso que desde que o Império surgiu como a mais recente potência em ascensão, tornou-se uma dor de cabeça para esses homens. Externamente, eles eram compreensivos quando se tratava da autodeterminação das nações, mas internamente países muito poderosos os deixavam ansiosos. E de fato, esse homem estava levando isso muito a sério. Não, ele provavelmente era quem levava isso mais a sério em toda a comunidade, como um desafio ao destino da gloriosa comunidade como nação escolhida por Deus. Então, quando o enorme império começou a atacar as outras potências para romper o cerco, ele imaginou o pior cenário possível, o que o fez tremer de raiva. Eles eram perigosos demais. E quando os militares da comunidade perceberam que o Império estava rechaçando habilmente até mesmo o ataque da República, praticamente um ataque surpresa, vieram até ele em choque para uma conversa franca sobre o que fazer. Até aquele ponto estava tudo bem. Mas você é louco, rugiu ele mentalmente enquanto mergulhava o charuto com raiva no cinzeiro. Exalou a fumaça, repreendendo mentalmente os cavaleiros idiotas e sua euforia crescente e ridícula com todos os palavrões que conseguia imaginar.
Só conseguia se desesperar com a forma como cada rosto que via se abria em um sorriso alegre. No outro dia, o exército imperial havia recuado, abandonando as terras baixas para reorganizar suas linhas. E agora até seus amigos comentavam, como se tivessem certeza de que o resultado da guerra era evidente. Havia até idiotas preocupados com a alta sociedade, dizendo que se a guerra simplesmente terminasse logo, eles poderiam reacender relações com velhos amigos no Império. Para ele, era simplesmente inacreditável. Até os críticos e céticos mais ferrenhos questionavam a capacidade do Império de continuar lutando nos jornais, alegando que suas forças armadas eram bastante vulneráveis. Por isso, ele lamentou os suspiros de alívio de todos os outros. E não era incomum que figuras-chave da comunidade britânica fossem alvo de suas lamentações e desprezo. Enquanto isso, seus suspiros ecoavam pelos muros de Whitehall, expressando alívio pelo restabelecimento do equilíbrio de poder. Os nobres cavalheiros sentados jogando cartas, conversando sobre como a guerra certamente devia estar chegando ao fim, eram a prova de quão relaxada a comunidade havia se tornado. Seria uma reação à terrível perspectiva de um império dominante tomar o continente? Um avanço tranquilo para o império significava o colapso de seu plano de equilibrar o poder. A ideia da nação marítima enfrentando sozinha a potência continental havia evocado os piores pesadelos dos nobres. Mas sim, tinha. Agora, tudo isso era falado no passado. Apesar de se esforçarem para se controlar, todos sorriam e conversavam. O riso ressonante irrompia da expectativa encantada de um futuro brilhante, livre de pesadelos de segurança nacional. Assim, homens como ele, que faziam barulhos sobre a ameaça contínua que o Império representava, eram mantidos, ainda que indiretamente, à distância. A qual é? Vocês não estão realmente interessados em debater um problema que já está resolvido, estão? Vinham as repreensões gentis e indiretas. Era evidente que a euforia desenfreada e o otimismo que a acompanhava haviam alcançado até mesmo os políticos, que deveriam ser maquiavélicos. Que bando de tolos felizes! Por isso, impaciente e fervendo de irritação, ele foi forçado a comparecer a outra reunião de gabinete. Bem, senhores, parece que nossa amiga, a República, fará isso por nós. Até poucos dias atrás, o primeiro-ministro estava envolto em uma miséria sob medida, moldada a partir de sua angústia e sofrimento. Mas hoje ele estava recostado na cadeira fumando um charuto. Mesmo que não escondesse sua satisfação, demonstrava autocontrole em sua expressão. Ainda assim, era evidente para todos os membros do gabinete, com um olhar para seu rosto alegre e relaxado e seu terno excepcionalmente impecável, que ele estava de bom humor. Todos percebiam pela sua expressão calma e pela ausência de olheiras que ele havia dormido bem. Isso agravou ainda mais os sentimentos já delicados desse homem. Ele foi forçado a lamentar que, independentemente de como o primeiro-ministro lidasse com os problemas internos, sua capacidade política em relação às relações exteriores não era confiável. Cabia a esse homem proteger o país que Deus havia escolhido. Não importa o que aconteça. Ele olhou com tristeza para os rostos complacentes dos membros do gabinete, incrédulo. Bem, ainda está longe, mas, em breve poderemos passar os fins de semana reencontrando velhos conhecidos em cafés da República. Posso amar meu país, mas sinto falta do vinho. De fato, tem sido difícil ficar sem o sabor sutil dessas tortas. A maioria dos ministros concordou com o comentário murmurado pelo ministro idoso sentado em frente ao primeiro-ministro, demonstrando que todos sentiam que o retorno à normalidade estava próximo. Apenas um homem achou difícil compreender o otimismo deles. Para os outros, porém, era uma conclusão inevitável. A incômoda guerra logo terminaria. Quando isso acontecesse, as balsas retomariam a circulação entre a comunidade e a República. E era por isso que eles podiam ter essas conversas descontraídas sobre beber vinho e comer tortas na costa republicana. Em termos extremos, todos esses ministros estavam saboreando a doce felicidade de se libertar da ansiedade. Daí a coragem de sorrir ironicamente para a pobre cultura alimentar de seu país. Claro, ninguém chegou ao ponto de dizer que a guerra havia realmente acabado. Por mais relaxados que todos parecessem, exceto por aquele homem, eles não haviam se esquecido de que o exército imperial ainda existia. Ele ainda não havia sido aniquilado. Mas uma vez perdida a base industrial necessária para continuar lutando na guerra, seu destino estava praticamente selado. Não importa quão fortes sejam seus soldados, eles não serão capazes de mudar o resultado, comentaram os ministros como se soubessem. Diante disso, senhores, e com foco no que acontece no pós-guerra, nosso plano deve ser intervir. Restaurar o equilíbrio de poder trará consigo uma série de desafios. O primeiro-ministro e todos os demais indicaram que, como sabiam o resultado da guerra, poderiam passar para a próxima questão. Para eles, o problema era a forma que a ordem mundial tomaria após a queda do Império. Nossos amigos suportaram quase todo o fardo. Não podemos simplesmente desfrutar dos frutos do trabalho deles. Deveríamos ajudá-los um pouco. Ainda temos o problema da federação, bem como o empréstimo dos Estados Unidos. Não poderíamos simplesmente aproveitar a melhora da situação da segurança nacional como uma oportunidade para limitar os gastos militares? Alguns até comemoraram a vitória preventivamente, dizendo que era hora de esclarecer a posição da comunidade e que agora era uma chance de obter lucro fácil. Ainda é um pouco cedo para isso. Não deveríamos usar nossa posição de não envolvimento para organizar as negociações de paz? Concordo. Deveríamos ordenar que cada agência conduzisse uma pesquisa preliminar sobre um tratado de paz. Também deveríamos fazer com que a frota sugerisse ao Império, por meio de uma demonstração, que a menos que cheguem a uma paz rápida, eles nos tornarão inimigos. Até mesmo pessoas com opiniões razoavelmente fundamentadas falavam como se a guerra fosse acabar em breve. Se os atacarmos com a Marinha Real? Sim, claro. Certamente até o Império abandonaria sua resistência imprudente se a situação se resumisse a começar uma luta com a força marítima mais poderosa do mundo e o exército terrestre mais distinto do mundo. Sim, eles são um bando de racionalistas repugnantes, são mesmo.
Se conseguissem entender o que a nossa intervenção significaria, talvez assinassem um tratado de paz antes mesmo de termos que entrar na luta. Isso é ridiculamente otimista. Naquele momento, o homem finalmente não teve escolha a não ser intervir, e a vontade o fez ficar de pé. Lord Marlborough, o senhor tomou alguma coisa? Desculpe a interrupção, primeiro-ministro, mas não deveríamos tentar colocar os pés no chão? Nunca pensei que chegaria o dia em que eu teria que dizer, Lausula mare e tentiene terro, louvado seja o mar, mas mantenha os pés firmemente plantados no chão, aos senhores. Lord Marlborough, é um pouco estranho perguntar isso, considerando que a marinha é sua jurisdição, mas nossa marinha não possui galés medievais, mas navios capitais até a classe Super Dreadnought, não é? Ele entendeu que o sujeito sarcástico estava buscando um significado contextual diferente do que pretendia. Então o homem Marlborough levou o charuto de volta à boca, deu uma tragada e respondeu com confiança. Chanceler Loloid, peço desculpas, mas por favor, entenda o significado simples e não se distraia com o contexto. Só podemos desferir um golpe decisivo contra o Império com nosso exército terrestre. Eles são uma nação terrestre, então ameaçar suas rotas marítimas não causará danos críticos. Lord Marlborough, admito que o que o senhor está dizendo está correto. Mas mesmo assim o Império está em vias de perder sua região industrial ocidental. Como eles travarão uma guerra quando isso acontecer? Infelizmente suas ideias só foram capazes de atrair concordância de um ponto de vista puramente militar. Como Loloid sarcasticamente apontou, caso o Império perdesse a região industrial ocidental, que continha a maior base industrial do país, perderia grande parte de sua base para continuar a guerra. Quando isso acontecer, certamente o Império deporá sua espada. Mesmo que não tenha sido declarado explicitamente, Marlborough pôde ouvir. Se me permitem falar na minha qualidade de ministro da Fazenda, tanto o Império quanto a República praticamente destruíram suas finanças. Imaginem só como eles gastariam nos mesmos níveis por mais alguns meses. Acabariam no vermelho após o fim das hostilidades e teriam que pagar dívidas por 40 anos. Ele falou do que talvez pudesse ser chamado de a maior ilusão de todas, limitações financeiras. Aconteça o que acontecer, o Império e todos os outros países participantes da guerra irão à falência. Pegando seu chá com bobagem, Loloid deve ter sentido, com um pouco da austeridade da Commonwealth, que seria estúpido participar de uma guerra em que todos estavam com as finanças no vermelho. Bem, mas vamos acabar nos juntando de qualquer jeito, então seria irritante fazer isso tarde demais. Por enquanto, preparem-se para enviar a frota. Vamos também ordenar que o exército se prepare para uma expedição. Marlborough não conseguia entender a atitude relaxada de todos. Eles não pareciam compreender a gravidade da situação ou a grandeza da glória que os aguardava. Permissão para preparativos, como se essa fosse a atitude mais prudente. Do seu ponto de vista, seria tarde demais. Com licença, se for uma ordem, instruirei a frota a se preparar, mas vocês realmente acham que o Império vai recuar vergonhosamente e aceitar um tratado de paz? Não me digam que vocês, cavalheiros, acreditam seriamente nisso. E foi por isso que, com seu rosto de bulldog vermelho de raiva, Marlborough gritou a plenos pulmões. Queria gritar para eles: parem de brincar. Ao mesmo tempo, sabia que sua pior previsão não teria graça nenhuma. Os olhares frios que ele recebia provavam que compartilhavam o mesmo pensamento. Preparar para mobilizar? Você deve estar brincando. Na verdade, o que vier depois disso será a parte mais difícil. Não deveríamos estar falando sobre a reconstrução do pós-guerra? De onde virá o dinheiro para reconstruir a aliança da Entente e a Dácia? Gostaria que você pensasse no saldo da nossa reserva de ouro. Não importa o quão city sejamos, não tenho certeza se conseguiremos pagar todas essas taxas de reconstrução. Por outro lado, não queremos ser dominados pelos vermelhos anarquistas. Isso é uma dor de cabeça. Precisamos levar em conta o que a Federação está tramando. Da conversa entre o ministro da Fazenda e o ministro do Interior, parecia que tudo estava decidido. Todos disseram que não era necessário mais debate. Claro, eles tinham seus argumentos. Deram muito mais peso à questão de como lidar com a situação do pós-guerra, pois tinham preocupações sinceras de que a devastação financeira e a confusão econômica de um país dariam enorme margem de manobra aos comunistas para seus planos. Lord Marlborough, o senhor tinha mais alguma coisa? O tom de voz um tanto irritado do primeiro-ministro deixou claro seus pensamentos. Este assunto está encerrado, então por que o senhor ainda está tagarelando sobre isso? É claro que consultar uns aos outros sobre questões do pós-guerra é muito bom, mas gostaria que lembrassem que tudo isso só acontecerá depois que terminarmos o que os senhores parecem considerar uma questão insignificante. Agora espero que possamos começar a traçar um plano para o envio de tropas? Se estamos enviando tropas, devemos ter a Marinha Imperial em mente. Em outras palavras, a Marinha deve enviar escoltas juntamente com as unidades terrestres. Em outras palavras, o plano é com você, Lord Marlborough. Pode elaborá-lo como quiser. O primeiro-ministro, parecendo farto de toda a conversa, prontamente deu a permissão, dizendo ao primeiro-lord que ele poderia fazer o que quisesse com sua autoridade. Sua mente estava ocupada com a intenção de resolver questões domésticas, especialmente a grave ao norte. Então ele se sentiu em conflito por ter seu tempo ocupado com assuntos externos. Para ser franco, o clima predominante na sala era de irritação com o primeiro-lord, que parecia tão ansioso para meter o nariz na guerra e lutar por glória. Dito isso, Lord Marlborough, sei que não é sua jurisdição, mas sabe quantas unidades de infantaria temos disponíveis para enviar para o exterior? 7 divisões, mais uma divisão de cavalaria. Não podemos enviar voluntários de defesa local para o exterior. O que pretende fazer com essas poucas tropas, afinal?
Eles podem morrer com os republicanos, não podem? O primeiro-ministro fez esse comentário com a exasperação adequada ao líder de uma nação de mãos atadas, e ficou momentaneamente chocado com a resposta resoluta do Duque de Marlborough: morrer com os republicanos. Você está dizendo que isso é motivo para mandar jovens para o campo de batalha? Mais ou menos na mesma época, porém, a reunião do gabinete compreendeu as implicações políticas. Se os soldados da comunidade formassem fileiras com os soldados republicanos e, ao final da marcha, com as botas em movimento, caíssem, mesmo que um único homem da comunidade caísse em um ataque imperial, a comunidade não conseguiria recuar. Perdoe-me, Vossa Graça, mas por que devemos sangrar pela República? Por que não deixar os camponeses republicanos cultivarem a estabilidade do continente e depois colherem respeitosamente sua colheita? Não é que eu necessariamente concorde com o ministro do Interior, mas não vou me meter em um incêndio que sou capaz de apagar. E então os membros do gabinete franzem as sobrancelhas pensativos, imaginando por que alguém duvidaria que ficar fora de tal absurdo serviria melhor aos interesses da comunidade. Então a maior ilusão está certa, afinal, a guerra já é tão grande que não vale o custo. Seria um desperdício de dinheiro. Você olhou para as finanças dos países em guerra que o ministro da Fazenda elaborou? Ridículo. Eles não podem manter esses gastos irracionais para sempre. Por que desperdiçaríamos dinheiro assim? Eles tinham dúvidas apoiadas em números, de certa forma, estavam certos. Chanceler, tem certeza de que não há engano? Sim. Os países em guerra já dependem de títulos nacionais e empréstimos estrangeiros. Os Estados Unidos, em particular, estão financiando a guerra em grande parte. Sua influência está se expandindo rapidamente. O Império e a República não são exceção. Eles não têm o suficiente. Mesmo depois de apresentarem medidas provisórias que destinam a maior parte de seu orçamento nacional às Forças Armadas. Bem, então, entre reparações e tudo mais, o Império ficará fora de serviço. Talvez devêssemos nos preocupar mais com a estabilidade política da República? O parecer indicava que eles estavam convencidos de que os países em guerra já enfrentavam esses problemas. Em outras palavras, a guerra naturalmente terminaria em breve. Nenhuma nação tinha energia suficiente para manter um consumo tão excessivo para sempre. E assim como o país escolhido por Deus se recusou a agir, Marlborough, sem nenhuma saída para sua frustração, foi obrigado a elaborar um plano de implantação. Só por precaução. Mas os planos de Marlborough mudariam quando um homem furioso do almirantado invadiu seu escritório e lhe disse que todas as suposições que a comunidade havia feito estavam desmoronando até os alicerces.